Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quando liguei o rádio aquela manhã de setembro para ouvir a música da minha vida, eu levei um susto. Juro, me faltou até o ar. Quase não acreditei. Era a minha história, a minha carta. Era a minha vida que estava sendo contada ali para milhares de pessoas que acompanham diariamente esse programa. Confesso que fiquei emocionado, comovido demais. Cheguei até a chorar ao recordar tudo o que tinha vivido. Foi como se estivesse passando um filme na minha cabeça. Daqueles velhos tempos, no entanto, muita coisa mudou. Minha vida praticamente virou pelo avesso. Quase 7 anos. E aqui estou eu para contar mais uma parte da minha história. Lembro que quando meu filho nasceu, eu e a minha mulher Isabel não tínhamos dúvidas de que o nosso pequeno Iago tinha sido um presente de Deus, um verdadeiro milagre. E quando eu digo milagre, não é força de expressão, é milagre mesmo. A minha mulher não podia ter filhos. Minha esposa não podia ter filhos. Seus ovários estavam tomados por cistos, mais de 450. Aliás, segundo os médicos, nem mesmo uma cirurgia podia dar jeito, porque nesse caso, talvez fosse preciso até mesmo retirar o útero. Minha doce Isabel estava condenada ao triste destino de jamais poder realizar o sonho de ser mãe. Desenganados pela ciência, acabamos nos agarrando à fé. E foi depois de muita oração, de muito rogar a Deus, que nos abençoasse com um filho, que recebemos a tão sonhada notícia. Indo contra todas as expectativas médicas, minha esposa engravidou. O que para mim provou apenas que para Deus nada é impossível. Os médicos até hoje não conseguem explicar o que aconteceu. Foi assim que nosso filho veio ao mundo, como um milagre. Um milagre de Deus para coroar a nossa felicidade e abençoar o nosso amor. Cheio de saúde, ele se desenvolveu com tanta rapidez que chegou a nos deixar abismados. Com 8 meses de vida, já estava até falando, e com menos de 1 ano já tinha começado a caminhar. Eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. Minha mulher e meu filho eram tudo o que eu precisava para me sentir completo. No meio de toda essa alegria, no entanto, havia algo que me incomodava. Desde o nascimento do nosso filho, que a Isabel vinha com aquela conversa estranha. Sempre que a gente comentava sobre o futuro, ela falava aquilo. Sabe, amor, no dia em que eu morrer, não quero incomodar ninguém, viu? Vou morrer bem no final de semana ou então num feriado. Assim todo mundo vai poder vir ao meu velório sem precisar faltar no serviço. Olha, no começo eu achava até graça. Só que com o tempo aquilo começou a me incomodar. Aquilo não tinha sentido. Ficar falando de morte naquele momento tão feliz. Ainda menos no caso dela, que tinha um filho de apenas 1 ano para criar. Às vezes, eu até ralhava com ela. Perdi a paciência. Isabel, vamos parar com essa conversa besta? Tem cabimento ficar falando essas coisas? Mas, Claudemir, eu não vou ficar para semente. E tem outra. Quando isso acontecer, quando eu for embora, eu não quero que você fique triste por minha causa. A única coisa que eu te peço é que você tome conta do nosso filho. Se você arrumar outra pessoa, por exemplo, veja direitinho se ela te ama e se vai cuidar bem do nosso Iaguinho. Não deixe ninguém judiar dele, pelo amor de Deus. Sabe, era uma conversa que não tinha o menor cabimento. Quando eu ralhava e nem assim adiantava, eu preferia ficar quieto. E o pior é que ela falava e ainda se divertia. Ainda ria, como se fosse uma coisa engraçada. Era uma risada tão estranha. Não era exatamente uma risada de graça. Era uma risada de nervoso, sei lá, eu não conseguia explicar. Eu, do meu lado, ficava por conta.
indignado com aquilo, só que com toda franqueza. Eu já tinha visto tanta coisa inexplicável nessa minha vida que não duvidava mais de nada. Acho que era até por isso que aquela conversa me incomodava tanto. Eu tinha medo de que fosse, sei lá, uma espécie de premonição. É como dizem, a vida tem tantos mistérios que por mais que se tente, jamais conseguirá compreender o que acontece nesse mundo. Eu mesmo, para falar bem a verdade, nunca consegui entender o que aconteceu. Até hoje. Foi tudo tão repentino, tão inesperado. Lembro que foi logo depois que o nosso menino completou 1 ano e 5 meses. Uma coisa estranha na minha esposa começou a me chamar a atenção. Ela até falava aquelas bobagens todas, mas continuava a mesma. Só que daquele dia em diante, ela que foi sempre tão alegre, tão brincalhona, de uma hora para outra começou a mudar. Foi se tornando calada, amuada. Vivia com o olhar perdido, com aquela expressão de tristeza. Eu olhava para ela e me perguntava: meu Deus, o que está havendo com essa mulher? Para ela não adiantava perguntar, porque ela só desconversava. Falava que era apenas cansaço. Só que eu sabia que não era. Eu a conhecia bem. Sabia que alguma coisa de errado tinha. Até que chegou aquela manhã. Lembro que eu estava na cozinha preparando o café, quando escutei aqueles soluços. Percebi que ela estava chorando. Quando perguntei o que era, mais uma vez ela desconversou. Só que eu insisti. Insisti tanto que a uma certa altura ela me olhou bem séria e falou: ai, Claudemir, eu amo tanto vocês. Prometa para mim que quando eu morrer... Ah, não, Isabel, pelo amor de Deus. Mas de novo com essa conversa? Para com essa tortura, por favor. Mas Claudemir, é sério. Essa noite eu sonhei com o pai. E de repente ele apareceu assim no corredor. Tinha uma roupa branca na mão dele. Ele então me deu aquela roupa e pediu que eu preparasse você e o Iago, porque logo, logo eu teria de fazer uma viagem. Mas que viagem, mulher? Pelo amor de Deus, que história é essa de viagem? Não sei, Claudemir. Ele só falou que dessa viagem eu não ia mais voltar. Ela sempre acreditou nessas coisas. Aliás, pelas experiências que eu já tinha vivido, já tendo visto inclusive a minha própria mãe falecida num sonho, eu já não ousava duvidar de mais nada. Até por isso fiquei apavorado quando ela me contou aquilo. Mesmo assim, procurei tranquilizá-la, falando que tinha sido apenas um pesadelo e nada mais. Falei isso, mas só eu sei o quanto aquilo me perturbou. Depois daquele dia, inexplicavelmente, minha mulher caiu de cama. Começou com aquela tristeza, aquela depressão, aquela apatia, aquele olhar perdido, até que de repente adoeceu de vez. Reclamava de dor na barriga, de enjoos, tonturas. Só que quando eu a levava até o médico não descobria nada. Mandava fazer exames, mas não descobria nada. Foi uma semana inteira em que eu praticamente, aliás, nós dois, paramos mais no 24 horas do que propriamente na nossa casa. Até em benzedeira chegamos a ir. Aliás, foi a benzedeira que me deixou ainda mais assustado. Olha, vocês dois precisam segurar bem firme nas mãos de Deus, porque a inveja, o olho gordo, estão entrando na casa de vocês. Na hora, eu não entendi nada. Inveja? Mas como assim inveja? A gente não tem nada. Tem sim. Felicidade. Uma coisa que quase ninguém tem hoje em dia. O pior é que a partir dali, a minha mulher foi definhando, e o pior é que eu não sabia o que fazer. Ela não saía da cama para nada.
nem para comer. Aliás, nem comendo estava mais. Não tinha vontade para nada. A coitadinha desmaiava a todo instante de fraqueza. Olha que tristeza. Só eu sei o que passei. Acabei conseguindo uma internação, só que os médicos nunca descobriram o que ela realmente tinha. Era de cortar o coração. Até porque naquela época o meu filho ainda mamava no peito. Nem amamentar o pobrezinho ela conseguia, por conta do seu estado. Quando íamos visitá-la, a única coisa que ela pedia era que eu cuidasse bem do nosso menino. Eu já não conseguia mais nem trabalhar. Não tinha vontade de fazer nada. Estava afundado naquela depressão. Eu queria tanto ajudar a minha mulher. Só que não sabia como. Um dia, inclusive, cheguei a passar mal no serviço. Foram tantas noites sem dormir que aquele dia acabei adormecendo em pleno expediente. Não sei nem se dormi ou se desmaiei. O fato é que durante o tempo em que estive desacordado, acabei tendo um sonho que, aliás, prefiro chamar de visão. Nesse sonho, minha mulher aparecia deitada naquela cama de hospital. E vi também nitidamente quando alguém começou a puxá-la pelo braço, como se estivessem querendo levá-la para algum lugar. Eu não conseguia ver a cara da pessoa. Eu só conseguia ver o braço, puxando a minha mulher da cama. Ela gritava, chorava, pedia que aquela pessoa largasse, que não a levasse embora. Até que acordei apavorado, lavado em suor. Por conta daquele pesadelo, fui correndo até o hospital. Mas, desgraçadamente, já não havia mais nada a fazer. Minha doce Isabel, com apenas 27 anos de idade, tinha acabado de partir ao encontro de Deus, sem que eu pudesse ao menos me despedir dela. Nem isso eu pude, me despedir da minha mulher. Como era da sua vontade, como ela sempre dizia que queria que acontecesse, coincidência ou não, ela faleceu justamente numa véspera de feriado. Juro que eu não estava preparado para aquilo. O pior é que os médicos tentaram de tudo e não encontraram nada. Nenhuma doença que explicasse aquela morte tão repentina. Diante da perda da minha esposa, aquilo que a benzedeira havia dito, que a inveja e o olho gordo tinham entrado na nossa casa, passou a fazer ainda mais sentido para mim. O que tínhamos construído em 5 anos, eu consegui perder em apenas 15 dias. Foi esse o tempo que durou o martírio da minha esposa. Depois do enterro, a minha vida se transformou num verdadeiro inferno. A dor e a saudade foram acabando comigo dia a dia. Passei inclusive a beber, numa tentativa desesperada de não pensar em mais nada. Eu precisava me anestesiar para parar de sofrer. Eu precisava fazer alguma coisa para que aquela dor passasse. Meu Deus, como fiquei revoltado. Revoltado com a vida e principalmente revoltado com Deus. Ele não podia ter me tirado a Isabel. Não podia, eu não aceitava. Até o meu pequeno Iago, que não tinha culpa de nada, até o nosso menino eu deixei de lado. Nem para ele eu ligava mais. Acabei entregando meu filho aos cuidados de uma tia. Vontade de dormir, de comer, eu já não tinha mais. Para falar a verdade, nem banho eu tomava. Passei a perambular pelas ruas, vivendo como um mendigo. Cheguei inclusive a ser internado, e foi aí que os médicos chegaram ao diagnóstico: depressão profunda, acompanhada de surtos psicóticos. Na linguagem popular, para que todo mundo entenda, eu estava ficando louco.
sofrendo do mesmo mal que tinha acabado por levar a minha mãe 24 anos atrás. Na verdade, não estava mais aí com nada. Tudo o que eu queria era morrer. Morrer para finalmente descansar. Os remédios fortíssimos que os médicos receitavam, eu os tomava com cachaça, numa tentativa desesperada de morrer. Meus parentes chegaram ao cúmulo de pregar as janelas e portas por fora, para me impedir de fugir de casa. Minha situação era de dar pena. Aquele pesadelo já estava indo por quase 2 anos, quando uma certa noite, ao me fazer uma visita, meu filho, me vendo triste, assim do lado da tia, perguntou: pai, o senhor não vai tomar o remédio? Não, filho. Pai está com uma dor terrível no estômago. Mas, pai, a mãe ficou doente e morreu. Se o senhor morrer também, o que vai ser de mim? Eu não quero ficar sozinho. Olha, aquela inocente frase de criança parece que me despertou. Naquele momento, diante do meu filho, com lágrimas nos olhos, eu percebi o quanto estava sendo egoísta. O quanto estava fazendo meu filho sofrer. Ele não merecia aquilo. E o mais estranho é que naquela noite mesmo tive um sonho com a Isabel. No sonho, ela falava que tinha ido embora porque já tinha cumprido sua missão aqui na Terra, mas que eu ainda não tinha terminado a minha. Falou inclusive que se eu não reagisse, se não levantasse a cabeça e cuidasse do nosso filho, ela voltaria para buscá-lo. Até hoje não esqueço das suas palavras. Você jurou, Claudemir. Você jurou que cuidaria dele, que cuidaria de si mesmo. E olhe só, você está fazendo tudo ao contrário. O fato é que depois disso, comecei a reagir. Como se tivesse levado um chacoalhão. Não foi fácil. Mas aos poucos e com a ajuda das pessoas que gostavam de mim de verdade, consegui ir me reerguendo aos poucos. Levei quase 1 ano para voltar a ser, digamos, metade do que eu era. Porque com tudo o que passei, as crises, os remédios, a bebida, acabei ficando com graves sequelas. Crises de amnésia, sistema nervoso abalado. Isso sem contar o medo que eu sentia de tudo. Com o tempo, as coisas foram voltando ao normal. A vida foi retomando o seu curso. Voltei a trabalhar e principalmente voltei a cuidar do meu filho. De tanto meus parentes insistirem, passei até a frequentar um bailinho. Lá mesmo, pertinho de casa, no sítio cercado. E foi lá naquele bailinho que a vida voltou a sorrir para mim outra vez. Foi lá que Deus me estendeu novamente a sua mão e me deu mais uma chance de ser feliz. Carla é o nome do anjo que Deus enviou para me salvar, para me trazer paz, para me fazer voltar à vida, enfim. Hoje estou morando aqui em Porto Amazonas, casado com esta mulher que, além de todo o bem que me fez, ainda me deu mais uma alegria. Um filho lindo que veio para abençoar ainda mais o nosso amor. Sabe, é engraçado. Ela chegou tão de mansinho, quase sem eu me dar conta, e acabou conseguindo juntar os meus pedaços no chão, caquinho por caquinho. Mais do que uma mulher, é uma dádiva na minha vida, um presente de Deus, para mim um verdadeiro milagre. Após tantas tempestades, tenho certeza de que agora o sol voltou a brilhar definitivamente na minha vida. Chega de sofrimento. Ao mesmo tempo, rezo a Deus para que você, Isabel, minha querida e adorada esposa, descanse para sempre em paz. Saiba que continuarei aqui,
enquanto tiver forças, fazendo de tudo para cumprir a promessa que um dia te fiz, de cuidar do nosso filho, de amá-lo com todas as minhas forças.